O lado obscuro da pandemia. Shalom, meus irmãos. Estou preparando mais esse vídeo para os meus irmãos para falar sobre o lado obscuro do coronavírus, o lado obscuro desta pandemia. Abrindo caminho para os reis do Oriente, o lado obscuro da pandemia. Eu vou analisar aqui nesse vídeo, juntamente com os irmãos, 5 itens, 5 tópicos que eu separei. Os paradoxos da direita ou esquerda. É um tema muito importante, é o primeiro tema que nós vamos tratar aqui. Depois, China e Estados Unidos, provocações e convocações para a guerra do grande dia. Os 3 espíritos imundos, né, estão convocando os reis para a guerra, para a grande guerra. Terceiro ponto é cloroquina, usar ou não usar. Nós vamos analisar também nesse vídeo. Por isso que é importante vocês irem até o final do vídeo. Então, quarto ponto, segunda onda da pandemia. Já está falando em segunda onda que está vindo aí, e que a segunda onda desta pandemia do coronavírus pode ser pior, ainda pior do que a primeira, causar mais danos, é pior. Então, vamos ficar atentos, nós vamos analisar sobre isso também no final do vídeo. E por fim, o quinto ponto, fome sobre a terra, consequências da pandemia e da guerra. Então, como pano de fundo, meus irmãos, como essa pandemia está sendo usada como pano de fundo para a convocação para a guerra e para a fome que vai vir. Então, esse é apenas o primeiro ai. O segundo ai e o terceiro ai do Apocalipse está aí. Por isso que é importante nós estarmos atentos às profecias da palavra. Agora, isso é causado pela direita ou pela esquerda? Vemos aí a elite mundial que controla tudo, os senhores do mundo, não tem direita e nem esquerda. Observa a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 4, verso 26 e 27. Então, meus irmãos, a direita ou a esquerda é tudo gado. É tudo gado. Os Illuminati não têm direita e nem esquerda, eles dominam tudo. Olha aí um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, Lula ou Bolsonaro? Direita ou esquerda? Qual desses dois aí é pior monstro? Esses dois monstros aí, qual é pior? Um disse, ainda bem que a natureza criou esse monstro, chamado coronavírus. Então, ainda bem. O outro disse, e daí? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Então, é isso, meus irmãos. Nós vamos falar sobre isso. O que significa tomar tubaína? Que esse monstro está dizendo aí. O que ele quis dizer com tomar tubaína? Vamos falar um pouquinho aqui. Tubaína é algo terrível, muito terrível. Se vocês soubessem o que ele... Às vezes as pessoas pensam assim, ele estava se referindo àquele refri que muitos conhecem, né, que o povo conhece, né, aquele refrizinho de terceira categoria, né? Mas tubaína, subliminarmente, ele estava se referindo a algo muito mais terrível. Vamos ver o que é a tubaína. É isso aí que vocês estão vendo, meus irmãos. É isso daí. É terrível. Para quem conhece, sabe sobre tortura, sobre ditadura e tortura, ele disse bem o que é. Falando de ditadura, não tem direita e nem esquerda. Os Illuminati dominam tudo, como eu já disse. Quero deixar isso bem frisado. Os Illuminati comandam tudo. Não é dizer, os Illuminati é de esquerda ou os Illuminati é de direita. Não, os Illuminati é os senhores do mundo. Eles governam tudo. Tudo. Direita ou esquerda, tudo está sob o comando. Direita e esquerda é tudo apenas o gado. O gado. Então, veja só. E ditadura de direita ou de esquerda... Todos usam a tortura, que é isso daí que vocês vão ver. Então, a tubaína é oferecida tanto... Eu acredito que os irmãos se lembram bem que em 2018, por ocasião das eleições presidenciais, o pastor Josué, fui contra o voto em qualquer dos candidatos.
Mas eu ainda falei, bom, se tiverem de votar, votem pelo menos naqueles que seriam, por exemplo, os melhores. E quero dizer para vocês que os melhores, dos 20 candidatos, os melhores ocuparam as posições mais ridículas. Eu vou me referir aqui a 3 nomes, que qualquer um dos 3 que ganhasse seria melhor do que isso que vocês estão vendo aí. Então, em primeiro lugar, Álvaro Dias. Depois tem o Cabo Daciolo e tem também o Amoedo. Todos os 3 ocuparam as posições ridículas das últimas posições. Os 3 piores ocuparam as primeiras posições, que foi o Ciro Gomes, o Bolsonaro e o PT, né? Do Haddad. Então, e desses 3, o pior dos piores venceu. Por quê? Porque o povo não presta e escolhe o que não presta. O governo é a cara do povo. Então, é isso. Vocês estão vendo aí agora o que está acontecendo. É o que o povo escolheu, tá lá. Então não adianta dizer, foi fraudada as eleições. Não, não foi fraudada não. É porque o povo não presta mesmo e escolheu isso daí que vocês estão vendo. Então é isso. Mas vamos para frente. Vamos falar agora sobre a preparação para a guerra. Eles estão usando justamente, a China preparou esse vírus, né, para infectar o mundo, e por trás disso daí está sendo preparada a guerra, por justamente o motivo da guerra está sendo usado, um dos maiores motivos da guerra está sendo usado justamente esse vírus, né? E ainda vem uma segunda onda por aí. Vamos ver alguma coisa aqui sobre alguns vídeos, né? Sobre a convocação para a guerra, a preparação para a guerra envolvendo Estados Unidos, Irã, Venezuela e principalmente China. A tensão entre a China e os Estados Unidos por causa do vírus. Então, meus irmãos, que a fabricação do vírus ocorreu na China, e isso não tem a menor dúvida, já foi comprovado. Agora tentam dizer que foi acidentalmente, mas nada é acidental. Foi propositalmente mesmo feita com o objetivo que é de infectar o mundo, para cumprir um objetivo chinês. Agora está aí, a China aliada com a OMS no sentido de infectar o mundo. China em meio a provocações dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos também têm a parcela deles, de culpa também para infectar a população. Tanto que se não fosse eles culpados também, não teriam sido infectados mais de 1.500.000, quase 2 milhões de pessoas infectadas e 100 mil mortes. Então, é isto. China alerta para provocações dos Estados Unidos do mar e acusa os Estados Unidos de provocações do mar do sul da China. Agora, a culpa pela pandemia no mundo tem nome e sobrenome, é do Partido Comunista Chinês. Então, cabe lembrar que o Partido Comunista Chinês promove a maior crise sanitária no mundo. E agora eles tentam vender os respiradores, porque de lá tem tudo, né? Eles querem agora dominar o mundo, o objetivo é dominar o mundo, para dominar o mundo. Esse é o lado obscuro da pandemia. Um relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aponta que a China ocultou a gravidade do vírus. É mais um capítulo nessa história envolvendo os dois países, Janine. Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no fim de semana que a China deve ser responsabilizada pela pandemia, porque os Estados Unidos teriam provas de que a primeira contaminação por coronavírus aconteceu em um laboratório da cidade chinesa de Wuhan. Came from that laboratory in Wuhan. Vamos ao vivo a Nova York com a Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. O presidente Trump disse que coronavírus foi feito em laboratório. É isso mesmo?
É isso mesmo, Janine. Muito boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Donald Trump disse ter provas de que o vírus surgiu em um laboratório na cidade de Wuhan, na China, onde o surto começou. Este tweet de Donald Trump provocou a indignação de Pequim. O presidente americano chamou o novo coronavírus de vírus chinês em meio ao anúncio de respaldo às indústrias afetadas pela pandemia, como as companhias aéreas. O governo da China exigiu que Washington retire imediatamente as acusações que definiu como injustas. Recentemente, alguns políticos dos Estados Unidos vincularam o vírus à China, o que é uma estigmatização do país. Ficamos muito indignados e nos opomos fortemente a isso. Então, meus irmãos, na sequência, nós temos aí ameaças e provocações militares feitos no Mar da China. Tropas americanas, tropas chinesas se esbarrando, ameaçando, provocando. Aí a Marinha dos Estados Unidos adverte a China e a China adverte os americanos e por aí vai. Então, já há algumas semanas isso vem se intensificando, vem se agravando, e um fazendo demonstração de força, o outro também fazendo demonstração de forças, testes militares e exercícios de guerra. Enfim, aí está o exército chinês também fazendo demonstração de força, e o exército da China esses dias estava fazendo um treinamento militar em conjunto com o exército russo, sabe aonde? Lá na Sibéria. Então, e aqui na Venezuela também está uma crise, né? O Irã enviando combustível para a Venezuela e por aí. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí está ainda a Força Naval americana, a Força Naval chinesa, se confrontando ali, no mar chinês. Os americanos estão lá, os chineses também estão lá, fazendo exercício de guerra. Então, é terrível, né, isso daí, né? Você vê que os irmãos vejam que a palavra do Eterno diz claramente, como eu vou mostrar aqui para vocês, um versículo que fala sobre... Então, meus irmãos, vou falar agora aqui um pouco sobre a profecia de Apocalipse relacionado à sexta praga, o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 14. Então, meus irmãos, aí está, os reis da terra, usando como pano de fundo esta pandemia, para fazerem provocações uns aos outros e os convocar para a grande guerra do grande dia Deus Todo-Poderoso. Para fazer o quê? Para cada um querendo implantar a sua hegemonia. Então aí está, internet das coisas, olha só, os exercícios de guerra. Então, o grande rio Eufrates, nós sabemos que o Irã está na bacia do grande rio Eufrates. E as provocações entre Estados Unidos e Irã, envolvendo Venezuela, que está bem aqui pertinho do Brasil, abre caminho para a interferência da China, que são os reis do Oriente. E aí vemos as provocações entre os americanos e a China. Aí está, agora mais recentemente, olha só essa bandeira aí, que foi inaugurada agora recentemente lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, é a chamada a bandeira da Força Espacial Americana. Olha só, isso representa, olha lá, tá vendo o globo?
é a hegemonia americana. Eles querendo implantar essa hegemonia. Disso eles preparando para quê? Para enfrentar a China e a Rússia. E eles estão procurando aí acender o estopim. Aí está. O Trump inaugurou essa bandeira, essa força tática aí, que é a força espacial. Foi inaugurada agora recentemente. Eles já prepararam, desde 2018, eles vêm preparando isso daí. Então, meus irmãos, esse é o lado obscuro da pandemia. Veja que logo após a pandemia, porque muitas coisas que está sendo nos bastidores tratado, a imprensa não está vendo porque todo mundo está focado na pandemia. Olha só aí, ó, o lado oculto. Membro do Clube Bilderberg e da seleta sociedade Os Peregrinos, presidida pela Rainha Elizabeth II, o ex-secretário do governo americano, Henry Kissinger, disse que depois que esta crise sanitária e econômica passar, se faz necessário o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Viu? Esta crise é o que eu tô dizendo. Alterará para sempre a ordem mundial vigente. Viu? Kissinger é figura conhecida no cenário geopolítico global e é o mesmo que declarou em 1974: o despovoamento deve ser a maior prioridade da política externa. O lado oculto do vírus, o lado oculto da pandemia. Em relação ao terceiro mundo. Foi planejado. Foi tudo planejado. Tudo planejado. Veja só. Abertamente, eles estão fazendo exercício militar, exercício de guerra, uma demonstração de força para o outro, etc e tal, como nós já mostramos aí, né? Mas nos bastidores, ocultamente, vocês viram aí como está tudo unido, tudo junto e misturado? Olá, o Xi Jinping lá, junto com quem? Com aquele velho que vai mudar o mundo, que falou que é para reduzir a população mundial. Vocês viram como é tudo combinado? Então, Estados Unidos, eles estão guerreando entre si, direita e esquerda, demônio contra demônio, eles dominam o mundo lá em cima, e aqui embaixo o gado fica brigando. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, meus irmãos, vamos falar agora sobre o uso da cloroquina. Pesquisa científica feita amplamente no mundo inteiro, em todos os continentes, com 96 mil pessoas, comprovou que o uso da cloroquina está relacionado com o aumento de mortalidade, de letalidade do coronavírus. Portanto, a cloroquina não é indicada para essa doença. Cientificamente provado, não é indicado. Aliás, ela está matando. E isso explica a letalidade onde foi usado, que nem nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu estou mostrando esse gráfico aqui. O Brasil já está em segundo lugar no número de mortes e no número de contaminados, né? Eu coloquei aqui esse gráfico está defasado. Aqui está em terceiro, o Brasil em terceiro, mas o Brasil já está em segundo. Então, veja só, meus irmãos, aqui causado por quê? É cloroquina com feijão. O Bolsonaro se uniu com o Valdemiro Santiago. O Valdemiro Santiago está vendendo feijão para curar o coronavírus. E o Bolsonaro é cloroquina. Então, um paraquedista que pensa que é médico, receita cloroquina. E um picareta que pensa que é Deus, vende feijão. E com isso o mundo está perdido. O mundo está perdido pelo lado obscuro da pandemia. E ainda está vindo aí, irmãos, a segunda onda, né? Então, causado pela guerra e por essa doença, nós estamos agora à espera de uma grande crise mundial de extrema pobreza e fome. Muita fome. Muita fome mesmo, irmãos. É o que vem vindo aí. É o que está vindo. É o que está no horizonte.
Fome, muita fome. E aqueles governantes que seria para proteger o povo, na verdade eles querem, como foi demonstrado aí, vocês assistam novamente o vídeo aí atrás e vocês vão ver que justamente os governantes, eles querem é o quê? Destruir a população. Eles querem destruir a população. Vocês assistiram, por exemplo, o vídeo da reunião ministerial, daquilo que chamam de presidente, né? Mas a fala daquela reunião lá dá mais para entender, sei lá, eu nem vou falar aqui o que parece, mas seria uma reunião de milicianos, né? De gangsters, sei lá, ou um cafetão com os seus pares, né? Mas nada que se parecesse com uma reunião ministerial de governo. Então é nisso, irmãos, nós estamos reféns dessa quadrilha aí, infelizmente. Por isso o Brasil está à mercê, morrendo pessoas e o cemitério não dá conta de enterrar as pessoas, haja coveiro. Pois é. Então, mas é isso, irmãos, que o nome do Senhor Yehoshua HaMashiach seja louvado, e se você gostou do vídeo, dê o seu like, né? Compartilha e vamos esperar no grande e poderoso Deus eterno, que ele abrevie os dias e venha logo, porque esse já é o segundo ai, este já é o segundo, a sexta praga, né, que é a convocação para a guerra e a fome, o lado obscuro da pandemia, é isso aí, já é o segundo ai. Então, shalom, shalom.